grande maioria de nós. Já vi pessoas querendo partir para a briga porque foram ofendidos como pessoa. Quando alguém denigre você como pessoa, você vai ter uma reação. E quando denigre zombando, mexendo, provocando, com certeza a sua reação, se você é sanguíneo, nessa hora essa pessoa está cheia de hematomas ou possivelmente morta. Mas nós vemos Jesus que vai desprezar aqueles que zombam da sua pessoa como filho de Deus. Eles vão agora partindo para aquilo que Jesus realizava. Toda pessoa que é zelosa pelo que ela faz fica muito irritada, irmãos, muito chateada com gente que não valoriza o que você faz. Vai falar para um médico que o médico não presta para nada. Você vai denigrir o trabalho de qualquer profissional, policial, faxineiro. Ainda mais eu que sou pastor, pregador, que já pensei em fazer tantas coisas na minha vida e vejo potencial para isso, mas Deus fala, não, você vai viver assim. Como pastor, como pregador. E a gente também ouve muito que pastor é preguiçoso, que pastor não faz nada. Até os nossos próprios companheiros não reconhecem o que a gente faz. Isso vem da própria igreja, da própria casa. A gente pode passar duras horas orando, meditando, buscando conhecimento para alimentar a igreja. E é normal que você ouça que você não fez nada o dia inteiro. Imagina você como profissional naquilo que você faz e faz com excelência, e você vê que as pessoas não estão nem aí. Isso te chateia, porque eu fico chateado com o que eu ouço. Eu sou humano. Todo mundo quer ser valorizado. A gente quer ser reconhecido, porque a gente poderia estar fazendo um monte de coisas erradas, um monte de coisas insignificantes, mas a gente decidiu esquecer tudo que a gente passa e ser o melhor da gente. E a gente às vezes não tem um retorno daqueles que convivem com a gente. E não precisa nem de zombar, só de não reconhecer já é ruim. Já às vezes até desanima, a gente tem que orar ali e recobrar forças. Mas o que acontece com Jesus não é só o desprezo, a falta de reconhecimento, é a zombaria, é a chacota, é a ridicularização daquilo que ele fazia com mais perfeição para os homens. Não era para ele mesmo, não era para a sua glória, mas para os homens, para outros. Suas energias, o seu sangue, suas noites sem dormir. Ele trabalhou tão duro que a Bíblia diz que ele não tinha nem aonde reclinar a cabeça. Homem de dores, cujos homens escondiam o rosto, todo cansaço em prol de outros é pago com desrespeito, com desamor, com injustiça. João 19:3, os súditos romanos vão dizer assim: salve, ó rei dos judeus, e batia no seu rosto. Você que é leitor e meditador da palavra de Deus, você vai ver que no seu julgamento civil, as autoridades civis, governamentais, militares, vão vestir Jesus com roupas de vergonha, simulando que ele era um rei de trapos e de vergonha. Então, aquele que vestiu o universo, o céu com estrelas,
encheu o oceano de águas, que fez os lindos vestirem mais lindos que Salomão, aquele que quando viu Adão e Eva nu, com vergonha do pecado, e deu a eles de vestir, agora vai ser humilhado com roupas imundas, com cetros de bagaço de cana, coroa de espinhos, e ter a sua roupa arrancada. A Bíblia nos mostra que 2 vezes tiram sua roupa. Então isso nos fala de nudez completa, não é de filminho que ele está com um pano em volta das suas partes íntimas. Ele estava realmente nu, machucado, ferido. Aquele que deu de vestir Adão, quando ele visita o reino de Adão, Adão paga tirando que é dele. Eles estão zombando do rei. Eu fico pensando que aquele não era um rei, porque a Bíblia diz que ele é rei dos reis. O próprio Pilatos, o próprio Herodes, que o interrogaram, que liberaram a sentença de morte, todos os reis que já existiram, que existem, reis importantes que nós vemos representando o mundo moderno, reis que virão, todos eles são governados por esse Jesus. Mas nós vemos que esta honra é motivo de vergonha, de zombaria. Então o Rei dos Reis vai desprezar a chacota com a sua autoridade real. É muito discrepante, é muito distante as diferenças. É uma humilhação muito grande. É Deus, é Criador, é alguém muito santo, passando por situações na mão de gente que na Bíblia é considerada como velhos. São bocas imundas que estão desrespeitando aquele que tem os lábios de santidade. São mãos impuras, pecadoras, cheias de sangue, que estão tocando e ferindo o Criador de todas as coisas. O texto de Mateus 26, 68 diz assim: profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Ele apanha, sendo zombado como rei pelas autoridades militares da época. Ele apanha das falsas testemunhas que estavam com ele. E eles dizem assim: tu és profeta? Tampam-lhe os olhos e começam a esmurrá-lo daqui e dali. Não é um, não é dois, são várias pessoas, e assim zombam dizendo: tu não és profeta? Revela quem foi que te bateu agora, revela quem te feriu aqui. Gargalhadas, violência. Eu vejo aquele que enviou todos os profetas, o maior dos profetas, apanhando. Aquele que naquele momento poderia liberar uma palavra de juízo eterno sobre os que o feriam. Mas o autor nos confirma que ele não olhou para a afronta, ele não revidou a afronta, ele simplesmente desprezou. Não merece! Aleluia! Mateus 27, 42 tem uma frase assim: isso já está na cruz, salvou a muitos,
mas a si mesmo não pode salvar. Isto é uma afronta ao sacerdócio de Jesus. O que um sacerdote faz? É o intermediador da salvação de pessoas, amenizador dos homens, restitui os seus nomes no livro da vida. Mas ele, nós sabemos disso, é muito mais que um sacerdote. Eu falei no início da mensagem, além de sacerdote, ele dá altar e sacrifício. Mas eles não veem isso. Eles nem imaginam que, como sacerdote, a responsabilidade da eternidade deles e de todos nós estava na mão desse homem que estava sendo zombado também. João 13, por isso que eu vi o agir de Deus para essa mensagem de hoje. Ele disse: eu tenho que ir à cruz, porque se o grão de trigo ficar vivo, Edson, ele fica só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Você não entendeu? Eu já estava chorando no seu lugar. Em momentos como esse, Bispo Antônio, Jesus está dizendo: se eu não for para a cruz, só eu tenho vida eterna. A humanidade morre, mas se eu morrer, a humanidade vive. Como sacerdote, ele tem a escolha como justa. Porque o sacerdote vive em prol dos homens, os seus servidores. Eles não imaginam que a eternidade estava no poder daquele a quem eles estavam zombando e ferindo. A zombaria foi muito grande, você e eu não podemos imaginar. E nem a dor que ele sentiu, porque a face de Deus, que era o escudo dele durante todo o seu ministério, aos 12 anos ele começa o seu ministério dizendo: não sabia que eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Dedicação íntima, abnegação, obediência a respeito. É esse mesmo que nos seus últimos momentos agora vê o Deus que ele disse em João 4: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Virar as costas. E quando Jesus olha para o alto, ele não vê mais a face daquele que ele obedeceu por toda a sua vida. Era necessário. Pecado tinha que ser castigado em alguém. A hora chegou. É um espetáculo universal, porque isso não acontece somente no reino dos homens. A fúria de todos os homens que nasceram e ainda vão nascer pecadores, merecedores do inferno, que agora poderão ser livres, é descontada nesse momento em uma pessoa. Como descrever? Então os demônios aproveitam como se dissesse: essa é a nossa única oportunidade. O ódio do pecado de todas as almas que afrontaram a Deus, que zombaram de Deus, que cometeram pecados horríveis, é descontada no Filho. Ele vai desprezar a afronta porque ele tinha que suportar a cruz. A cruz é o objetivo. Essa humilhação, eu consegui colocar minha cabeça um pouquinho na história. E eu pude lembrar que o pior modo de morrer da época era a cruz.
Ninguém queria morrer na cruz. A cruz, que no grego é stauro, significa instrumento de suplício. Pessoas com erros comuns não morriam na cruz. Sentenças de mortes normais não eram dadas na cruz. Quando o autor fala de desprezar a vergonha, ele sabe o que está falando. Por que a cruz? Por que a cruz? A cruz nesse negócio bonito que a gente vê como logomarca de série de cavaleiros templários, tatuagens em nossos corpos, estampadas em redes sociais, objetos colocados como acessórios de beleza, em correntes, pingentes, pulseira. A cruz era algo horrível. Hoje nós vemos a cruz como algo bonito, mas na época era algo que causava medo e muita dor. A cruz era o modo mais vergonhoso de se morrer. Jesus poderia morrer de várias formas, mas ele teve que morrer da forma mais vergonhosa. Primeiro, porque a cruz só era sentença de morte para os piores crimes e as piores classes de pessoas. Tem dois bandidos ao lado de Jesus na cruz. Quem sabe disso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Não eram bandidos. Se fossem simplesmente bandidos, não estavam na cruz. A história e a arqueologia confirmam. Eram membros chamados sicários de uma facção criminosa antiga da época. Eram as pessoas mais temidas do mundo. E a história ainda nos dá indícios muito fortes de que eles eram liderados por Barrabás. Meu Deus. O que eles faziam, dentre muitos crimes, eram ser pagos para assassinar pessoas que concorriam a uma área de fama, roubavam peregrinos, estupravam mulheres, faziam assassinatos em massa. Para eles, dizimar uma população de uma aldeia, de uma cidade, era muito fácil. Eram pessoas que só matavam com requintes de crueldade. Eram especialistas em torturas. E a cruz, para ser exemplo que as pessoas não seguissem o mesmo caminho, ela era uma morte pública, porque ela não acontecia no Gólgota como a gente pensa, mas segundo a história, no pé do Gólgota, ou seja, em um local onde toda a cidade pudesse ver. E mais do que isso, o condenado tinha que levar publicamente nas ruas a sua cruz. Então a cruz ainda é uma vergonha muito grande, porque as pessoas olhavam e se escandalizavam e diziam: mas esse não era um rabino? Mas esse não é aquele que dizia ser o Messias, o Filho de Deus? O que ele fez de tão ruim? Pessoas perderam a fé naquele momento. É como você que acredita em qualquer coisa, você segue alguém, você ama um profeta, você ama um pregador, um pastor, de repente surge uma mentira, de onde ele caiu num pecado vergonhoso. E até mesmo se isso aconteça, pessoas fracas na fé largam Jesus. Meu Deus, Vai dizer assim: por que você saiu da igreja? Porque eu não acredito mais em Deus. Mas como assim? Por que você não acredita mais em Deus?
porque eu não confio que exista homens e mulheres de verdade